Olá pessoal, hoje nós vamos ver algumas integrais trigonométricas envolvendo potências de seno e cosseno, ou seja, integrais com essa característica aqui, integral de seno elevado a n de x vezes cosseno elevado a m de x, onde esses números m e n são números inteiros positivos. E aí, antes da gente começar a resolver integrais desse tipo, nós vamos aqui relembrar algumas situações essas relacionando funções trigonométricas e algumas das suas propriedades, né? Algumas relações que serão fundamentais para as nossas substituições e que vão facilitar no cálculo das nossas integrais. A primeira delas é a relação fundamental da trigonometria, né? Que temos seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u igual a 1, onde esse u aqui é uma função de f de x. Então, para qualquer função de x aqui no lugar desse u, essa igualdade sempre será verdadeira. Lembrando que essa igualdade aqui ela pode ser reescrita de duas formas, né? Eu posso isolar, por exemplo, seno ao quadrado, e aí ficaria 1 menos cosseno ao quadrado, ou eu posso isolar o cosseno e deixar 1 menos seno ao quadrado. A gente vai usar esse tipo de informação aqui quando eu tiver aqui nessa integral pelo menos um expoente ímpar, certo? Então, sempre que eu tiver pelo menos um expoente ímpar aqui na integral, que envolva os dois produtos aqui, eu vou usar uma dessas situações. E também temos as fórmulas do arco metade, né? Que é seno ao quadrado de u pode ser escrito como 1 menos cosseno de 2u sobre 2, e o cosseno ao quadrado de u pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2 vezes u sobre 2. A gente vai usar essa situação aqui quando o expoente for um número par. Então, quando ambos os expoentes forem pares, a gente vai usar essa situação aqui, certo? A gente vai usar uma dessas substituições. Já se pelo menos um dos expoentes forem ímpar, a gente vai usar uma dessas duas substituições aqui, tá certo? Então, vamos agora para o exemplo e ver como funciona. Bem, aqui temos o primeiro exemplo, né? Calcular a integral do cosseno elevado a 5 de x dx. Como a gente viu, né, o expoente aqui ele é ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, a gente vai usar uma daquelas substituições, né? Como eu estou envolvendo aqui cosseno, então eu vou usar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Então eu vou usar essa substituição aqui. De que modo? Nós vamos primeiro reescrever a nossa integral. Então nós podemos reescrever essa integral como a integral de cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx, certo? Então eu reescrevi essa potência de 5 aqui em duas potências de 2 e uma potência de 1. Agora, onde tem cosseno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Então, substituindo, temos a integral de 1 menos seno ao quadrado de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, tá? E agora nós vamos fazer esse produto notável aqui, certo? Então, temos aqui a integral de, multiplicando aqui, né? 1 vezes 1 é 1, menos 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado vezes 1, que é seno ao quadrado de x, menos menos mais seno à quarta de x, vezes o que sobrou aqui, cosseno de x dx. Bem, nós vamos simplificar aqui nossa expressão, então temos a integral de 1 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Agora nós vamos fazer a distributiva, né? Então podemos, multiplicando aqui, temos a integral de 1 vezes cosseno, então cosseno de x, menos
2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, mais seno à quarta de x vezes cosseno de x dx. E agora nós vamos quebrar em 3 integrais. Então, podemos reescrever como a integral do cosseno de x dx menos 2, né? O 2 eu posso retirar da integral, menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, mais a integral de seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Ok? Então, reescrevemos a nossa integral dessa forma. Agora, observem que aqui nós vamos ter que fazer uma substituição para encontrar essa integral, né? Já que ela não é uma integral simples, como é o caso dessa primeira, que a gente sabe quem é a integral do cosseno. Para essas duas integrais aqui, nós vamos usar uma substituição. Qual é essa substituição, né? Nós vamos dizer que u é seno de x e du vai ser cosseno de x dx, né? Que é as nossas, essa parte aqui, isso é du, isso é du, certo? Então, substituindo, vamos aqui integrar logo essa primeira integral, né? Então, a integral do cosseno é seno de x menos 2 que multiplica. Eu chamei seno de u, então como ele está ao quadrado vai ficar u ao quadrado e o que resta é du. Mais a integral de, chamei seno de u, então como está elevado a 4, fica u elevado a 4 du, que é o que resta aqui na integral. Bem, resolvendo as nossas integrais, né, potência simples, então temos seno de x menos 2 que multiplica u elevado a 3 sobre 3, né, usando a regra da potência, mais u elevado a 5 sobre 5, mais a constante de integração. E para concluir, né, como a gente tinha dito que o u é igual a seno de x, é só substituir novamente. Então, temos seno de x menos 2 sobre 3 vezes seno elevado a 3x mais seno à quinta de x sobre 5 mais a constante de integração, certo? E assim resolvemos a nossa integral. Agora nós vamos fazer aqui o segundo exemplo, né? Que temos a integral de seno à quinta de x vezes cosseno à quinta de x dx. A gente viu lá, né, que quando a integral, os expoentes são ímpares, a gente vai usar uma dessas situações. No exemplo anterior, a gente estava trabalhando somente com o cosseno, então já sabíamos qual era a função que desejaríamos substituir, né? Bem, nesse caso nós temos duas potências ímpares, tá? Então, o que é que acontece? Quando as duas forem ímpares, nós também vamos dar preferência ao cosseno. Se uma delas for ímpar, a gente vai dar preferência a quebrar aquela que tem a potência ímpar. Mas no caso, como as duas são ímpares aqui, nós vamos dar preferência ao cosseno, porque na hora da substituição, né, a gente vai chamar o u de seno e o du já vai direto no cosseno. Por isso que a gente recomenda sempre, quando as duas potências forem ímpares, a gente usar essa daqui, o cosseno ao quadrado de x, tá? Então, vamos substituir dessa forma, né? Nós vamos dizer que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado, tá? Então, vamos reescrever a nossa integral, certo? Então, temos aqui a integral de seno à quinta de x vezes, a gente quer que apareça um cosseno ao quadrado, né? Então, cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x, tá? Dx. Certo? A gente quebrou a nossa integral, reescreveu a nossa integral para que a gente possa agora fazer a substituição, né? Então,
fazendo aqui a substituição, trocando cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, vamos ter a integral de seno à quinta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Tá? Então, vamos aqui fazer esse produto, né? Então, temos a integral de seno à quinta de x vezes, tenho aqui um produto notável, então, o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 1 vezes seno ao quadrado de x, que vai dar seno ao quadrado de x, 2, aliás, né, 2 seno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo, que vai ser seno à quarta de x dx, vezes aqui o cosseno de x dx, que estava fora, tá? Podemos reescrever mais uma vez a nossa, aliás, podemos realizar o produto aqui, né? Então, vamos ter a integral de seno vezes 1 dá seno à quinta de x, menos 2 que multiplica seno elevado a 7 de x, mais seno elevado a 9 de x. Aliás, esse dx aqui ele não existe, né? Então, seno elevado a 9 de x vezes o cosseno de x dx. Tá? Então, fizemos aqui esse produto, né? E agora nós vamos repartir em integrais, certo? 3 integrais. Primeiro, temos a integral de seno à quinta, né? Então, seno à quinta de x vezes o cosseno que estava aqui fora, vezes cosseno de x dx. Menos o 2 eu retiro, integral de seno elevado a 7 de x vezes o cosseno de x que estava fora, mais a integral de seno elevado a 9x vezes o cosseno que estava fora. Certo? Bem, temos aqui produtos de integrais com potências com seno e cosseno, mas observamos que ao substituir o seno por u, quando a gente derivar vai dar diretamente o cosseno. Então, fazendo u igual a seno de x, du será cosseno de x dx. Portanto, isso aqui é du, né, nas 3 integrais. Então, essas integrais aqui vão ser iguais a integral de o seno é u, então, como está elevado a 5, u elevado a 5 du, que é o cosseno de x dx, menos 2, que multiplica a integral de u elevado a 7 du, mais a integral de u elevado a 9 du. Tá? Então, fizemos a substituição, agora é só integrar, né? Já que a gente tem potência simples, então vamos ter a integral aqui vai ser u elevado a 6 sobre 6, menos 2 que multiplica u elevado a 8 sobre 8, mais u elevado a 10 sobre 10, mais a constante de integração. Porém, nós dissemos que o u é igual a seno de x, então é só trocar novamente, né? Substituir. Então, vamos ter seno elevado a 6 de x sobre 6, menos, simplificando aqui 2 por 4, fica 1 quarto, aliás, 2 por 8, fica 1 quarto de seno elevado a 8 de x, mais seno elevado a 10 de x sobre 10, mais a constante de integração. Tá ok, pessoal? Então, resolvemos assim o exemplo 2.